Gravação iniciada, doutora. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a autora, a senhora Seiko, no seu depoimento pessoal. Senhora Seiko, eu vou abrir a palavra para o doutor Eduardo e fazer algumas perguntas. Doutor? Senhora Sheik, boa Sim, tarde. boa tarde. Tá. A senhora poderia me dizer quem que reside na casa da dona Cacilda? Quem mora na casa? Da dona Cacilda? Isso. Deve ser ela mesma, né? Eu não Ah, conheço, eu não tenho contato. Uma vez eu fui lá, apenas assim, verbalmente, fui pedir para ela se não podia abaixar a altura do pinheiro, que estava perigoso. Porque a gente vive constante medo quando dá vendaval, porque ele está muito alto e tombado para o nosso lado. E se ele cair, ele vai cair no meu quarto, sabe? E não é arvorinha pequena, não, sabe? O seu Rui deve saber também. Ele vai cair mais na minha casa do que no seu Rui. O seu Rui já deve ter feito estrago tão grande anos atrás, né? A minha casa também já foi feito dano muito grande. 41 telhas, o galho caiu no vendaval, ficou plantado em cima do meu telhado, fincado no telhado. Sabe que tipo, tamanho de galho que cai? O galho ficou fincado no telhado, 41 peças. Por aí o senhor vê. E a hora que aquele negócio, ele pode até não cair da raiz, ela pode cair pela metade do tronco, quebrar e cair em cima da gente. É como se tivesse uma espada em cima da cabeça da gente, cada vez que dá vendaval. certo. Eu preciso dormir na sala quando dá vendaval. E esse pinheiro faz algum barulho quando chove, Faz vento? aquele ronco de vento. O senhor já ouviu ronco de vento na floresta? É Entendi. isso daí. A senhora sabe o nome desse pinheiro, dona Eu Seiko? sei como pagode chinês. Agora, se tem nome científico, eu não sei. Esse pinheiro, ele é extremamente resistente e suporta ventos muito Acontece que fortes. ele não está reto. Esse pinheiro não está reto. Ele tombou para o nosso lado e na casa do seu Rui, doutor Rui. Esse pinheiro, que tem na Dona Cacilda, ele tem em outras residências também? Não, Na rua lá não tem nenhum outro pinheiro igual ao da Dona Cacilda? não. Teve um. Ah, não, aquele não era pinheiro. Excelência, só para ordem. Sim, Eu ia doutor. pedir para a doutora Márcia não fazer gestos na Câmara em relação a sim ou não, porque vai prejudicar o resultado do processo, por gentileza, doutora Márcia. Ok, doutora Márcia, se a senhora puder não interferir no depoimento. Doutor, pode prosseguir. Doutor, seu áudio está desligado. Sim, Está me ouvindo agora, né? Isso, doutor, pode prosseguir. Dona Sheiko, essa espécie de pinheiro, a tendência dele é inclinar por um dos lados. A senhora tem ciência disso? pois está inclinado para a minha casa, né? Para a dona do Pinheiro, não tem perigo nenhum, porque jamais vai tombar na casa da dona. Doutor, o seu áudio está dando interferência, doutor Eduardo. É que não, doutora. Não? Doutora Seiko, a Sim, senhora? sim. Podem prosseguir. Então, já há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, eu mandei uma cartinha registrada para ela, porque já naquele tempo já morria de medo, sabe? Morria de medo da árvore, porque ela está bem próximo do muro de casa, que se divide a minha casa com a dela. Ela está plantada no fundo da casa da dona Cacilha. Então, ela é da divisa com a minha, com o meu muro, sabe? E ele, em vez de crescer reto, ela cresceu tombando para o nosso lado.
Doutora licença. Márcia, eu acredito que seja seu microfone que está ativado. Alguma coisa está errada. Pronto, podem prosseguir. E quando teve um vendaval aí, uns 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, acho que foi no ano de 2017, por aí, e quando então deu um vendaval tão grande, uma chuva tão forte, que quebrou, ficou fincado, como se fosse floresta em cima da minha casa. Fincado os galhos, porque não é galinho fino, são galhos assim, de 10 centímetros de diâmetro. Então, ela vem com toda a força e o peso do galho. Pois ficou plantado em cima do meu telhado. Sabe quando eu precisei pagar uma caçamba? Enchi uma caçamba de galhos. A senhora já imaginou quanto que ela fez sujeira? Sujeira não, estrago em cima da minha casa? Isso foi uns 5, 6 anos atrás. Acho que foi no ano de 2017. Ok. E eu Doutora fui pedir para ela, pelo amor de Deus, se pode abaixar, né? Podar ela pela metade, deixa abaixo, que mesmo aí ela não vai tombar para o lado nenhum e tampouco os galhos vão voar fora do muro dela. Mas ela nem sequer respondeu, sabe? Eu acho que é uma falta de respeito com os vizinhos, sabe? Eu acho isso muito triste, porque eu acho que entre vizinhos deve respeitar um ao outro. Ok, sabe? senhora Seiko. Doutor Eduardo, o senhor tem mais perguntas? Dona Cida, então é possível afirmar que essas sujeiras, folhas, galhos da árvore, ela vem da residência da dona Cacilda, ela não pode vir de Mas outra é residência. lógico, é o pinheiro, os galhos do pinheiro dela. Não existe nada além disso. Ok, doutor Eduardo. A senhora mencionou da sujeira. Pode falar, dona Key. Não, sujeira, olha, sujeira não me importa. Eu tenho medo dele cair em cima da casa, é só. Sujeira, eu paguei uma caçamba inteira. Sabe quanto que é a caçamba maior? Caçamba de construção, resíduo de construção? Encheu uma caçamba de galhos e de coisa desse pinheiro. Por aí o senhor imagina quanto que ela caiu lá em cima do meu telhado. Fora o telhado, no corredor, que não podia nem mais transitar. Dona Seca, embora a senhora mencionou que não se Eu importa. fui pedir para ela, pessoalmente. Aí ela alegou que não ia tombar nunca, jamais. Que disse que tanto de altura, disse que ela tem de raiz. Eu não sei, não entendo de profundidade de raiz de um pinheiro. Mas é o que ela me disse. Mas acontece que ela não está uma árvore reta. Ela está tombada para o nosso lado. E cada vendaval que dá, precisa de ver o ronco que ela dá. Imagine o senhor morando ali na minha casa, se o senhor não ia queixar também. Não é porque é a casa dos outros. Não é assim. Ok, Eu acho que senhora deve Seiko. haver respeito. Dona Ok, nós Seca, entendemos. agora a Doutor senhora Eduardo, tem pode afirmado. prosseguir. Agora a senhora tem afirmado que não se importa com a limpeza, mas o processo ele traz essa discussão. Então, eu vou fazer uma pergunta para a senhora relacionado a isso, tá? Em relação a calhas, ralos. Também vive entupido com as espigas da folha. Porque a folha desse pinheiro é que nem uma espiga, sabe? De uns 20, 30 centímetros de comprimento. E ela enche o calho, enche todas as calhas. A minha, a casa do lado, a casa do fundo, tudo. Já rachou o muro, já levantou o piso do chão, sabe? Tá. Qual que é a regularidade de limpeza das calhas, por exemplo? Chega em época, cada temporada de chuva tem que limpar 2, 3 vezes, por quê? Ela entope, aí a água vaza tudo por cima, ela não vai pelo duto mais. Entope toda a calha. Aí tem que. A calha, com o peso do lixo, mais a água vaza por cima da calha. A gente tem a calha para proteger que cai a água da chuva no chão e espirra na parede. Para isso é encanada a água da chuva na calha. E a calha entope todo. Entope todo. O tempo todo tem que estar limpando. 2, 3 vezes no ano. Certo. Quanto tempo
tem a construção, a casa da senhora? A minha casa tem 42 anos. Ela houve reforma ou a senhora aumentou? Não aumentei, não. Não teve nenhuma construção dentro do imóvel? Tem, além da minha... Aqui meu terreno é enorme. Tem outras casas do lado. Entope as casas do mesmo jeito. Mas só que a árvore, ela está direcionada para onde eu moro, na minha casa. Certo. Essas obras que a senhora fez dentro da residência da senhora, que chegou próximo à árvore também, ela tem autorização do CREA e da prefeitura? Sim, Quem que foi o engenheiro responsável? Mário Auano. A senhora chegou a pagar alguma taxa no CREA? A senhora se recorda? Eu acho que isso já faz tempo, eu não lembro tanto, não. A senhora falou em infiltração, certo? Também. Infiltração, não sei. Ela rachou o muro e o piso de cerâmica levantou. É porque a árvore movimenta. Por isso que eu tenho medo. Eu acho que eu vou chamar o senhor um dia de tempestade para ficar lá em casa. O senhor tem uma ideia do que eu passo toda vez que dá vendaval, vento e chuva? Estou falando para o senhor que eu preciso dormir na sala, de medo. Porque a hora que ele cair, ele vai cair em cima do meu quarto. Tá. Mas quando a senhora fala em infiltração, rachadura, isso é devido à infiltração, certo? Infiltração do quê? Quando a senhora fala em infiltração, rachadura, quebra de piso, Rachadura, eu tenho certeza que é a raiz da árvore que faz aquilo. certo? Por que a senhora afirma que é da raiz do pinheiro, essas Porque o rachaduras? pinheiro da casa da dona Cacilda está tipo assim, um metro e meio, 1,80 m do muro para dentro da casa dela, só. E se eu ver o diâmetro da árvore lá, nossa, Doutor Eduardo, Certo. O doutor engenheiro Eduardo Eduardo, fez doutor o laudo, Eduardo, deixa eu pois não, perguntar para o excelente. senhor, quantas mais perguntas o doutor tem, só para mim entender quais são os pontos para ouvir a autora, porque tem mais o doutor Rui para ser ouvido, né? Porque as questões dos danos materiais, elas estão através do laudo no processo. Só para poder entender, doutor. Vou fazer mais 2 ou 3 perguntas, dependendo da resposta dela, eu nem faço mais perguntas. Ok, doutor, vamos tentar ser, dona Seiko, mais objetivos para a gente conseguir prosseguir a audiência hoje, porque senão nós vamos ter que redesignar a data, doutor. É que São assim, 5 doutor, testemunhas. eu estou deixando a doutora Seiko falar, né? Ela tem o direito da autodefesa, né? Sim, E o doutor. direito também de proporcionar uma boa defesa para os meus clientes. Claro, doutor, com certeza. Só para a gente tentar ser mais objetivo nas questões, para a gente conseguir prosseguir com a audiência hoje. Nós temos 3 testemunhas do doutor, 2 testemunhas da doutora Márcia. Do contrário, eu vou ter que redesignar a Eu data da talvez audiência. Pode prosseguir, tudo doutor. bem, Silêncio. Eu preciso perguntar e eu também deixo ela falar, tá? Quem fez a contratação do engenheiro Eduardo, em razão das rachaduras, da raiz do pinheiro, foi a senhora? foi eu e a minha filha, a doutora Márcia. É pelo constante medo que a gente vive na nossa própria casa. Medo de uma coisa que existe no quintal dos outros, entende? Porque esse problema não vai fazer mal nenhum para a casa da dona. Ele vai causar problema para os vizinhos, que seria eu e o doutor Rui, que somos vizinhos encostados dela, sabe? Nenhum perigo corre em cima da dona da árvore. Nada. Tá. Qual que é a relação da senhora, da filha da senhora, com esse engenheiro? Nenhuma. Apenas ele é profissional que a gente contratou para fazer uma vistoria do perigo iminente. Só isso.
Certo. O engenheiro Eduardo, ele tem algum vínculo com a UEL? Não sei. A filha da senhora tem vínculo com a UEL? Ela é professora lá. O senhor Eduardo encaminhou um e-mail e marcou tanto este profissional, como também a procuradoria, como também a professora, o núcleo de prática jurídica, enfim, todos, comunicando que talvez não iria participar da audiência. A senhora tem essa ciência? Não sei também. Não sabe? Não, Ele frequenta a casa da senhora? não. Eu não conheço o rapaz. Como que é a conduta da Cacilda com os vizinhos? A senhora sabe me dizer? Eu não sei, porque eu não vivo bisbilhotando a vida dele. Eu Ela só, eu só pedi para ela, uma vez fui lá pedir pessoalmente se ela não podia abaixar a altura da árvore. Entende? Que bota na altura do muro, mesmo que ela brote, não vai dar perigo para ninguém. Aí ela falou que diz que ela tem tanto de raiz quanto a altura, que diz que o filho dela é engenheiro e que diz que falou isso. Mas não é ela que mora vizinho dela, sabe? Com esse perigo iminente sempre, toda vez que dá vendaval. ela é uma pessoa. Aí ela não fez nada. Aí, passado mais uns 2, 3 anos, eu mandei uma carta registrada para ela, pedindo, pelo amor de Deus, se podia dar um jeito na árvore. Abaixando a altura já servia para gente, sabe? Porque aí não vai tombar na casa de ninguém. Entende? Mas ela nem sequer respondeu. Só isso. Nunca mais eu falei com ela. Ela é uma pessoa educada, a senhora Eu Kay? não sei, ela Doutor apenas. Eduardo, e em relação às perguntas pertinentes da dona Cacilda, a autora ela já respondeu por Eu já diversas vezes que respondi. o único contato que ela teve com a senhora Cacilda foi em relação à correspondência que ela mandou em relação ao Pinheiro, a poda ou não do Pinheiro, doutora. Em relação a isso, eu vou indeferir as perguntas. Estou satisfeita, Excelência. Ok, estou satisfeita também. Pode encerrar a gravação, Vitor.